Olá, povo do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí pro canal. Espero que vocês gostem do que eu quero abordar nesse vídeo de hoje. Não esqueçam aí de já se inscrever no canal, deixar ativo o sininho. Depois de assistirem, deixa um like, comentem e é isso aí. Então, bora pro vídeo e roda a vinheta. Um assunto que eu queria falar com vocês sobre o devocional que eu fiz ontem, que eu fiquei assim de queixo caído de como Deus é soberano. Gente, é real, Deus é assim, não dá nem pra entender de tão soberano que ele é. Daí eu vi uma palavra que falava sobre Jeremias 18. E eu falei, caraca, é forte isso, hein? E eu falei, vou fazer meu devocional com base então em Jeremias 18. Todo mundo conhece essa passagem, que quando ele vai lá, chama Jeremias para descer a casa do oleiro, que lá Deus ia falar com ele. Eu já havia me dado uma palavra em Jeremias 18 que tem a ver com Lucas. Mas enfim, isso aí vai ficar para outro vídeo. Vamos focar aqui em Jeremias 18. E aí eu falei, beleza, então vamos focar em Jeremias 18 então. Deus, assim, é engraçado, porque por mais que você conheça a palavra, por mais que você saiba que ela vai dizer, entre aspas, na leitura, Deus é um Deus que nos surpreende, sabe? Deus é um Deus que faz novo de novo, todo dia é um dia novo. E o louvor que eu cantei ontem foi Dependente, que é uma canção que fala sobre ser vaso, sobre ser barro, sobre ser moldado pelo oleiro, enfim. Tá bom? Até aí tudo bem. Então, tô com minha Bíblia aqui. Eu gosto dessa versão dessa Bíblia porque ela é uma linguagem bastante atual. E desde o presente show com ela, porque a linguagem dela é de maneira que eu consigo compreender. Até meu devocional consegue se encaminhar melhor, eu consigo entender melhor por causa da linguagem que ele traz. Tá. Jeremias 18 é conhecido, eu só vou ler pra não ficar só nas palavras. Clichê. Tá, Jeremias 18 vai falar no versículo 4 e que eu fiquei assim, encucada com esse negócio, de verdade. Vai falar assim, ó. Mas o vaso de barro que estava na mão do oleiro se quebrou. Mas o vaso de barro que estava na mão do oleiro se quebrou ou quebrou-se, tá? Então o vaso o amassou novamente, o barro, e começou a fazer um novo vaso conforme ele queria. E eu peguei essa versão para ler, depois peguei a minha versão, a comum, né, que todo mundo tem, até anotei aqui. Ele pega o vaso, eu consigo, assim, imaginando que minha cabecinha aqui pequenininha, eu penso uma pessoa na olaria fazendo lá um vaso, e eles têm uma base que fica girando o tempo todo, e tem um pedalzinho, né, para poder funcionar aquela base ali. E vai dizer que ele fazia o vaso, e eu entendo que o vaso já tinha uma forma de vaso. Senão chamaria de barro. Ele pegou o barro ficou ruim e fez outro. Então eu entendo que o vaso já tinha uma forma de vaso quando ele se quebra, ou quando ele quebrou-se. Então ali a gente tem o oleiro fazendo um vaso, e aí o vaso se quebra, ou quebrou-se, nas mãos do oleiro, e ele pega o que está quebrado para refazer um novo vaso a partir do que ele já era. Já era um vaso. Eu quero muito que você consiga entender o que eu recebi no meu devocional de ontem. Eu fiz outro hoje, mas eu queria muito trazer esse vídeo sobre esse devocional. E ela vai dizer que então o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro e ele pega e torna a fazer um outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos. Se atenta a isso. Daí eu anotei aqui, ó. É o vaso que se quebra das mãos do oleiro. Não é do interesse do oleiro quebrar algo que seria útil para ele. Se ele está numa olaria onde ele faz vasos que vão ter utilidades, que vão ter, né, vão ter lá uma função para ter dentro dele alguma coisa. Então não é do interesse dele fazer algo e quebrar, e ficar toda hora, quebra vaso, refaz vaso, quebra vaso, refaz vaso. Não é do interesse dele. Então o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E aí eu entendo que o vaso já tinha uma forma de vaso quando ele se quebra. Então quando ele se quebra, ele se torna caco. Não é mais um vaso. Ele se quebra em pedaços, se torna caco, e aí o vaso pega o que já havia do vaso que virou caco para fazer um novo vaso. E aí eu anotei aqui o versículo que eu gosto muito, muito. Isaías 45:9.
Por acaso o barro se atreve a dizer ao oleiro: o que está fazendo? Ou você não sabe trabalhar? Romanos 9, 20 e 21. Se somos barro, devemos entender que estamos à disposição do oleiro. Romanos 9, 21, 20 e 21 eu coloquei como referência. E eu anotei aqui. Se somos barro, devemos entender que estamos à disposição do oleiro. E sendo assim, ele nos moldará e nos usará a maneira como vai entender. Porque vai dizer na parte B do versículo 4 de Jeremias 18, que ele faz o vaso conforme bem lhe pareceu aos seus olhos. E Isaías 45 vai dizer que o barro não entra em contenda com o oleiro, porque o barro entende que ele está sob a posse do oleiro. Ele entende que quem domina ali a situação não é a criatura, e sim o Criador. Então o barro, o vaso não entra em contenda com quem o faz. E Deus me fez ficar pensando e martelando sobre isso, e pensando sobre isso. E eu fiquei assim, Senhor, como é que isso se aplica muito nas nossas vidas? Porque quando a Bíblia é enfática em dizer que o vaso quebrou-se, isso significa que o vaso se quebra. Talvez por não suportar o processo de molde para ser vaso, ele se quebra. Mas é tão lindo quando eu entendo que o oleiro entende a finalidade do vaso. Se ele está na olaria só se faz vaso, não tem outra coisa para sair de lá. Então não é do feitio, não é do interesse do oleiro deixar que o vaso quebrado permaneça quebrado e seja um caco, porque na olaria se faz vaso. Então, independente do processo para chegar a ser vaso, a ideia é ser vaso. Se ele vai quebrar, ele vai ser refeito, porque na olaria só se faz... Você consegue entender isso? Na olaria só se faz vaso, então não tem lógica na olaria você encontrar cacos pelo chão e aquilo ali ser útil. Se o oleiro vê aquilo, ele entende, não, eu peguei barro para se tornar caco, eu peguei barro para se tornar vaso, não para ser caco. Essa não é a função do vaso. Eu quero trazer isso para minha vida, para a tua vida e para você ser edificado por essa palavra. Não é do interesse de Deus te ver sofrendo. Não é do interesse de Deus te ver amargurado, quebrado. Não é do interesse dele. Você estava nas mãos do oleiro. Você está nas mãos do oleiro. E se você se quebrou, e eu entendi que se quebrou por uma escolha nossa. Somos nós que nos machucamos. Somos nós que nos quebramos. Porque a gente não suporta o processo de ganhar forma de vaso. Mas o oleiro, o próprio Deus, como ele é soberano, ele vê lá na frente, ele entende a finalidade daquele barro é ser vaso. Talvez nós, barro, não entendamos que a nossa finalidade é ser vaso, mas ele, como chegar lá na frente, ele vê, eu te peguei barro para ser vaso meu. Então, se você se quebrar no processo de molde, de ser vaso, eu vou te refazer. Por mais que isso pareça doloroso, eu vou te pegar, porque a tua finalidade, a tua utilidade não é ser caco, é ser vaso. E é ser vaso para toda boa obra. Então, se você se depara... Eu sempre volto na questão de processo, porque é algo que está dentro de mim, processo, eu passo por processos. Então, se eu olho para o processo e eu me quebro no meio dele, pelas escolhas que eu fiz, pelas coisas que eu por mais que eu não enxergue assim no momento, Senhor, mas no fundo a gente sabe que a gente toma decisões que vão contra ao propósito que Deus tem pra gente. A gente vai se quebrar. Mas ele, como um bom oleiro que preza pelo serviço, que preza pela finalidade, pelo propósito, ele olha e ele entende. Eu te peguei barro e não é para você ser caco, para você secar e ficar por ali. Eu te peguei barro para você ser um vaso na minha casa, para você ser um vaso de utilidade para mim. Então, cara, absorva essa palavra, porque isso veio para dentro de mim com uma força, mas uma verdade tão grande. E quando ele fala que é conforme a sua vontade, é porque a finalidade... Eu vou voltar nisso, porque a finalidade do barro é ser vaso. Essa é a vontade do oleiro.
Essa é a vontade dele. A vontade do oleiro é pegar o barro e fazer vaso. Não é pegar o barro, deixar secar e fazer caco. Porque na olaria não faz outra coisa. Na olaria não faz outra coisa. Na olaria você não vai procurar porta, você não vai procurar... Você vai achar um oleiro fazendo vasos. Então, absorva isso. Absorva, eu tenho certeza que Deus vai tratar com você como Ele falou comigo. Absorva isso. O vaso estava na mão do oleiro e o vaso se quebrou, trazendo para nós nossas escolhas. Mas o oleiro vendo aquilo e entendendo a finalidade daquele barro, ele vendo aquilo e falou assim, não é para isso que eu peguei esse barro, para ele se quebrar e ficar aqui mesmo. Eu peguei esse barro porque a finalidade dele é ser vaso. É ser vaso. Para fechar, eu chego em Romanos 8, versículo 8, que me responde, se eu sei qual é a minha finalidade, que é ser vaso, agora eu sei qual é a minha utilidade, o que está dentro de mim. Romanos 8, 8. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês, dentro de vocês, e lembre-se de que, se não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Eu leio esse versículo e eu consigo... E se lá em Jeremias 18, 4, eu entendo que eu sou o vaso, que a minha finalidade, meu propósito é ser vaso, aqui eu entendo que eu sou um vaso para que dentro de mim, habite o Espírito Santo. Então Deus me fez vaso para ser morada do Espírito dele, para ser habitação do Espírito Santo dele. Então pega isso porque eu peguei, absorve isso porque eu absorvi. Que você venha ser alcançado por essa palavra, que você venha entender que você tem utilidade, que você tem finalidade, que você tem propósito. E nós estamos na olaria. Na olaria, vou repetir, na olaria só se faz vaso. Sendo assim, a sua finalidade é ser vaso. Vaso para quê? Para que dentro de você habite o Espírito Santo. Ó, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E aí ele vai trabalhar em nós, né, para que nós sejamos Na minha casa tem um vasinho de flor ali na estante. Ele é pequenininho. E se você olhar para aquele vaso, e ele é engraçado, porque ele é um vasinho transparente. Ele é transparente. Eu tô aqui porque Deus tá me falando umas coisas, eu fico engraçado. Ele é transparente. E nesse vaso que tá na minha estante, transparente, é um vasinho pequenininho. Tem uma flor ali. Quando você olha para aquele vaso, você não vê de cara, ou você sabe que tem uma coisa que suporta o que está dentro do vaso. Mas você não vê o vasinho, você vê a flor que está dentro dele. É engraçado porque Deus me faz exatamente nesse momento pensar que há todo um processo para que eu seja feito. Há todo um preparo para que eu seja feito. Mas isso não é para minha glória, isso é para que o que está dentro de mim seja visto. É para o que há dentro de mim seja notado. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas tá lá, ó. Lá em cima. É para que o que há dentro de mim seja percebido. Então, o meu processo é para que eu seja vaso. E a minha utilidade é para que dentro de mim haja o Espírito Santo. E para que ele seja visto, para que ele seja notado, para que ele seja percebido. Então, olha como é que Deus é grande. Gente, em nome de Jesus, pega isso porque eu peguei, tá? Deus venha falar com você. Essa palavra venha ecoar no teu dia, como essa tem sido a minha oração nos meus dias. Que essa palavra venha ecoar em você e que você venha entender que você está na olaria e que a tua finalidade, o teu propósito é ser vaso e não é ser caco. Se você se quebrar no processo, ele vai te pegar e vai te refazer. E quando você estiver pronto e você se perguntar, para qual é a minha finalidade? É para que habite em você o Espírito Santo. E que você venha ser tão transparente na tua conduta como vaso, que quando olharem para você, não vejam você, que vejam o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, como Romanos 8:8 diz.
O Espírito de Deus está em nós. Então, ele precisa ser notado, ser percebido, ser visto. Eu não preciso... Ei, tá em mim, olha pra cá. Não. Vão perceber se você, porque você ser tão transparente que eu não preciso dizer pra você que eu tenho em mim o Espírito. Você vai notar isso em mim, como eu vejo aquele vaso de flor, que eu vejo um vaso, mas o que eu vejo a princípio e de cara são as flores. É ela que dá toda a graça pro vaso, tá na minha estante. Então, em nome de Jesus, seja abençoado por essa palavra, porque eu fui só de falar isso com você, tá bom? Então é isso. Espero que você seja alcançado por esse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, aquela lenga-lenga que vocês já sabem, tá? Então, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!